Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa noite de estudo, hoje quarta-feira. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro da Gênese e os milagres das predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, que trata sobre o esboço geológico da Terra, né? E hoje nós vamos falar do estado primitivo do globo e o período primário. 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra deveu estar em sua origem no estado de fluidez ou de moleza. Esse estado poderia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Disse proverbialmente, não há fumaça sem fogo. Esta proposição rigorosamente verdadeira é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos que se passam sobre os nossos olhos, não é só a fumaça que se produz, é o fogo bem real que deve ter um foco, vindo esse fogo do interior da terra e não do alto. O foco deve ser interior, sendo fogo permanente. O foco deve sê-lo igualmente. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da terra e que a uma certa distância da superfície atinge uma temperatura muito alta, as fontes termais, tanto mais quente quanto venham de maior profundidade, os fogos e a massa da matéria fundida e abrasada que escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou vastas rachaduras produzidas por certos tremores de terra, não podem deixar dúvidas sobre a existência de um fogo interior. Bom, nós estamos falando de características bem específicas, né? Nossa, não sei o que eu fiz com o livro aqui. De características bem bem específicas da nossa Terra, né?
E aí ele já começa dizendo assim, ele usa um dito, né, falando que não há fumaça sem fogo, para justificar que não há consequência sem causa. Então, toda causa tem uma consequência. E se houve consequência de alguma coisa, é porque teve causa. E aí ele fala da estrutura do globo, ele fala do achatamento dos polos, né? E ele fala assim, para os polos estarem nesse formato mais achatado, quer dizer que ele teve uma certa fluidez. Ele foi meio maleável, vamos dizer assim. E que esse achatamento ocasionou por conta de algumas questões da própria Terra, né? Aí ele usa o fogo como exemplo, né? Porque nós sabemos que dentro do nosso planeta há camadas quentes, né? Que aí acabam soltando todo o seu calor para fora do núcleo da Terra. Uma prova disso são os vulcões. Então, dentro do livro A Gênese, nós podemos perceber que ele tem que trazer alguns entendimentos, algumas reflexões para a gente dentro do Espiritismo, usando muito a racionalidade, usando muito aquilo que é real, né? Aquilo que é concreto, aquilo que é confirmado, né? Então, utiliza-se daquilo que nós sabemos que é verdadeiro para nos orientar e nos fazer refletir sobre aquilo que a gente ainda não tem tanto entendimento, né? Ou que a gente não tem tanto conhecimento, ou que a gente não tem tanta lembrança, que é a questão da espiritualidade, né? Bom, aí continuando, eles dizem o seguinte: a experiência demonstra que a temperatura se eleva em 1 grau por 30 metros de profundidade, de onde se segue que numa profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus, 3.000 metros, 100 graus. Temperatura da água fervente a 30.000 metros, ou de 7 a 8 léguas de 1.000 graus, a 25 léguas de mais de 3.300 graus. Temperatura a qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí até o centro há ainda o espaço de mais de 1.400 léguas, ou seja, 2.800 léguas de diâmetro, que seria ocupado pelas matérias fundidas. E aí, de novo, né, a transformação do nosso planeta, do seu princípio. Ele fala assim, que quanto mais você vai se aprofundando a Terra, mais vai aumentando a temperatura, mais vai aumentando o calor. E chega a uma profundidade que o calor é tão forte que nenhuma matéria não sofreria um efeito sobre isso e se fundiria. Alguém já viu algum vídeo, que hoje no TikTok, no YouTube a gente consegue ver bastante vídeo, de quando faz aqueles utensílios de vidro, ou quando eles fazem estruturas de metais, né? Então, o vidro lá, eles aquecem a areia, né, eles aquecem o material lá primitivo para fazer o vidro, ele fica incandescente, ele fica tão fervente que aquela matéria diferente, primitiva, ela se funde e dá um novo formato, né? E o metal a mesma coisa, o minério, né, que é uma rocha, ele também é aquecido a uma determinada temperatura e aquele minério se transforma e se funde, onde dá um novo formato, né? E assim ele vem dizendo que foi o que foi acontecendo com o nosso planeta, né? Então, as altas temperaturas ou as baixas temperaturas que o planeta já foi acometido fez com que ele chegasse nesse formato que é hoje. E aí lembra que toda vez eu falo sobre isso, e eu gosto de relembrar ou arremeter sobre a questão que tudo segue o seu fluxo, né? Não tem nada no nosso mundo que não segue aquilo que precisa ser seguido, que não sofre as leis da natureza, que tudo tem o seu princípio, seu meio, seu fim. E aí, esse fim, ele serve como uma transformação para um novo início. Isso remete a quê? À nossa existência. Nossa vida material, ela tem um começo, um meio e um fim. E este fim, ele não é finalidade concreta. Ele é o início para um novo começo. É um processo de transformação. Por isso que nós falamos das nossas várias existências, né? E aí eu falo várias existências para deixar bem fixado que a questão é, vida nós temos uma, que é a do espírito, mas existência a gente tem a perder de vista. Então, quanto mais a necessidade de aqui estarmos, ou de estarmos entre a matéria, mais existências nós vamos tendo, né? E toda existência que eu tenho, eu vou sofrer as consequências devido às causas que eu ocasiono naquele meio, né? Porque isso faz parte das leis naturais de Deus. Então, toda consequência tem uma causa primária, aquilo que tenha o seu princípio de ser, né? Também nesse sentido. Bom, se bem que não haja aí senão uma conjetura, julgando-se causa pelo efeito, ela tem todos os caracteres da probabilidade
e chega-se a esta conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que é apenas a 100ª parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais fina casca da laranja. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há lugares, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas térmicas é igualmente indício da vizinhança do fogo central. E aí a gente vê o seguinte, né? Eu falei para vocês esses tempos, acho que umas 3 semanas atrás, que um continente está se partindo ao meio. Né? Isso mostra um pouco da flexibilidade do nosso planeta. Quer dizer, nem sempre tudo que está de uma forma vai continuar da mesma forma. Né? Então, nós sabemos, quem estudou história, geografia, lá nos primórdios, sabemos que os continentes, eles se separaram. Houve alguma movimentação das placas tectônicas que formam o nosso planeta, né, por algum motivo, e os continentes foram se afastando, foram inundando de água, os intervalos eles foram se afastando. E isso vem acontecendo. Né? É de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro. Por que que isso vem acontecendo? Aí eles vêm falando, por conta dessa flexibilidade do nosso planeta. Dessa flexibilidade do nosso solo para transformação. E aí, pegando essa deixa de flexibilidade, eu vou pensar o seguinte: se tudo, até o nosso planeta, tem essa questão de flexibilidade que permite com que ele se transforme e siga seu fluxo, por que que nós temos que ser rígidos o tempo todo? Por que que nós não podemos ser flexíveis no nosso convívio? Por que que eu tenho que ser o dono da razão, ser o cabeça dura, que é aquilo que eu penso, pronto e acabou? Né? Então, de novo, se a flexibilidade permite com que as coisas se modifiquem, se transformem e siga aquilo que precisa seguir, quando eu me enrijeço, né? Quando eu me endureço, eu não consigo o quê? Acompanhar aquilo que é necessário. Pensa um material, se eu pegar, gente, um material, um pote, vamos pensar assim, um pote feito de borracha e um outro pote feito de vidro. Qual que é mais duro? É o vidro, né? Ou qual que é mais rígido, vamos dizer assim, não mais duro, porque a borracha também pode ser dura. Qual que é mais rígido ali? O vidro. A borracha ela é mais flexível. Se eu tacar esse pote de borracha, ele vai amortecer o impacto devido à sua flexibilidade. Se eu tacar esse pote de vidro, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. E aí depois a gente pensa, por que que a gente quebra tanto na jornada da nossa existência? Gente, depois de quebrado uma vez, a gente pode até colar, mas não fica bonito, fica todo remendado. Né? Aí eu reclamo, a vida é tão dura comigo, mas será que eu não estou sendo duro com a vida? Nossa, aquele irmão me faz tão mal, será que meu comportamento com aquele irmão não está sendo, ou fazendo com que aquilo seja uma consequência das minhas ações? Às vezes nem é de agora, às vezes de outra existência que eu não sei, né? Então, olha como a gente consegue fazer um apanhado de um texto tão científico e tão complexo e trazer para a reflexão do nosso entendimento para nós mesmos. Eu preciso conhecer o todo, né? Para que as coisas façam sentido na minha existência. Porque se eu conhecer só a mim mesmo, primeiro que eu não vou me conhecer. Porque se eu não conheço o resto do mundo, eu não sei quais situações que eu vou ser colocado à prova. E se eu não sei quais situações eu vou ser colocado à prova, eu não sei quais serão as minhas reações a isso. Então, para eu conhecer a mim, eu tenho que conhecer o todo. Então, eu vou do amplo para o mínimo nessa questão pessoal. Eu não consigo sair de mim e ir para o amplo. Eu não consigo me compreender totalmente primeiro para depois querer compreender o mundo. Eu não consigo. As coisas precisam começar a fazer sentido para que eu me encaixe nos meus pensamentos. Não é me encaixar de querer agradar, não é essa questão. É para eu me encaixar no entendimento. Porque eu já falei aqui algumas vezes que se não fosse, não teria esses bilhões de pessoas que tem no nosso planeta. E olha que o nosso planeta é pequenininho. Né? Poderia ter um em cada canto. Ah, Tiago, o planeta é redondo, não tem canto. A gente faz um cantinho e deixa escondidinho lá. Né?
Mas não tem isso, porque eu preciso do convívio, eu preciso do outro, eu preciso do complexo. Eu preciso da flexibilidade para poder me dar com o outro, para que eu possa me transformar. Senão eu vou me romper, eu vou me quebrar, né? E aí eu vou sofrer. Aí eu vou querer questionar, eu vou querer maldizer, eu vou querer me vitimizar muitas vezes, né? Porque eu não vou aceitar que o causador dos meus próprios danos sou eu mesmo. Aí chega naquela questão, é tudo culpa do outro. Ah, eu fiz isso, mas porque o outro fez aquilo, né? Eu fiz, e aí eu vou ser aquele ser reativo, né? Que faz as coisas sem pensar. Bom, posto isso, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da Terra teve por causa a ação do calor e não a da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente. Em consequência da irradiação do calor, chegou ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou, e o resfriamento naturalmente começou pela superfície, que endureceu ao passo que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão, saindo todo vermelho da fornalha, e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar, que sendo então quebrado, bom, deve ter voltado o som. O que eu estava falando da questão do nosso planeta? Eu vou voltar um pouquinho, né? Não sei até quando o som cortou. Tá falando que eu já falei algumas vezes que o nosso planeta ele foi um planeta de fogo, um planeta incandescente, e fiz a comparação, né? E fiz a reflexão daquilo que eles disseram. Aqui já veio, tá sem som. Aquela reflexão que eles fizeram do carvão, né? Então o carvão, quando a gente tira da brasa, ele está quente, o vento apaga, se você colocar a mão, ele continua quente. Depois de um tempo, você pode colocar a mão nele, você não vai queimar, mas se quebrar, ele está incandescente por dentro, quer dizer, ele está quente lá dentro, ele manteve o calor. Ah, foi bem rapidinho, né? Aí só voltei o pedaço. Então esse planeta todo incandescente, esse planeta que era de fogo, que eu já falei, que é por isso ele sofre toda essa formação que hoje ele tem, ele foi aos poucos se resfriando, e aí conforme ele foi se resfriando, ele foi mudando a característica daquele objeto. Então, olha lá, lembra da areia que foi aquecida a altas temperaturas, virou uma nova matéria, essa matéria foi assoprada, foi o que essa nova matéria é o vidro, foi assoprada para dar uma forma a um novo objeto. E esse novo objeto resfriado, ele não fica duro? Mais ou menos assim. Então, aquela bola maleável de fogo, incandescente, muito quente, aos poucos ela foi se resfriando, da sua camada externa, superficial, até as outras camadas. E aí há o início da mutação do nosso planeta, da transformação do nosso planeta. Porque se há um planeta tão incandescente, gente, será que a gente consegue ter vida material nesse planeta? Como vida material fala assim, de seres vivos, né, que respiram igual a gente. Porque vida espiritual, provavelmente. A gente fala que tem gente que vive no Sol, né, que é pura radiação. Imagina um planeta, né, não tem o corpo para queimar. Bom, posto isso, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da Terra teve por causa a ação do calor e não da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente.
Em consequência da radiação do calor, chegou ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou e o resfriamento natural começou pela superfície, que endureceu ao passo que o interior permaneceu fluido. Né? Pode-se assim comparar a Terra a um bloco. Isso aqui já foi. A um bloco de carvão saindo todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar, que sendo então quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais ou a menos que hoje. Sob a influência dessa alta temperatura, somente a maioria das substâncias que o compõem, e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, encontravam-se no estado bem diferente. Não fizeram senão sofrer uma transformação em consequência do resfriamento e das misturas. Os elementos formaram novas combinações. O ar consideravelmente dilatado deveria estender-se numa distância imensa. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada ao ar. Todas as matérias suscetíveis de se valorizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, encontravam-se aí no estado de gás. O estado da atmosfera nada tinha de comparável, pois ao que ela é hoje. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, nessa época, não seria clareado senão pelo brilho sinistro da fornalha, colocada sob seus pés, e da atmosfera embraseada, e não suspeitaria mesmo da existência do Sol. E aí, olha que interessante tudo isso aqui. Diz o seguinte, naquela época, tudo que tinha no planeta tem hoje, só que em outro estado. Os gases existiam, os minerais existiam, a água existia, só que em outro estado. Os elementos todos químicos existiam, só que em outro estado. Conforme o resfriamento, todos esses minérios, todos esses átomos, essas partículas que aqui existiam, elas sofreram também transformações com esses resfriamentos. E aí, a água que por conta do calor era evaporada, com resfriamento ela virou o quê? Água. Né? Então, entende? E aí a gente pensa, né? Tem gente que fala assim, nossa, a gente teve uma história que fala assim, nossa, com tanta construção, com tanta coisa que tem no nosso planeta, daqui a pouco o planeta fica muito pesado e cai. Aí a gente pensa, só se a gente começar a pegar objeto de outros planetas e trazer para a Terra, né? Porque tudo que a gente produz daqui é tirado daqui. A não ser que assim tenha bateria de lítio, bateria de não sei o que lá, que pega de meteoro, que cai aqui, mas a quantidade é muito pouca, né? Para que isso tudo aconteça. O resto já estava aqui. Então imagine as árvores, os animais, nós, seres vivos, tudo isso que nos forma já existia naquele período. Só que em outro momento de existência, em outro formato. Então tudo foi necessário que pudesse chegar ao ponto para que nós hoje estivéssemos aqui. Exatamente, nada se perde, tudo se transforma. E é isso mesmo. Então, tudo foi criado para que seguisse novamente o seu processo, de acordo com o seu ritmo. E aí, o período primário, que é curtinho, diz o seguinte: o primeiro efeito do resfriamento foi solidificar a superfície exterior da massa em fusão, e dela formar uma crosta resistente, que fina de início se espessou pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim chamada por seu aspecto granulado. Nela se distinguem 3 substâncias principais: o feldspato, o quartzo ou cristal da rocha, e a mica. Esta última tem brilhante metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira formada no globo, que ela envolve por inteiro, e do qual constitui de alguma forma o esqueleto ósseo. A ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada. Foi sobre ela e nas cavidades que a sua superfície atormentada apresentava que sucessivamente foram depositadas as camadas de outros terrenos formados posteriormente. O que a distingue destes últimos é a ausência de toda estratificação, quer dizer, que ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a espessura e não disposta por camadas. A efervescência da matéria incandescente deveria produzir aí numerosas e profundas rachaduras pelas quais se derramaria essa matéria. O segundo efeito desse resfriamento foi o de liquefazer algumas das matérias contidas no ar, no estado de vapor, e que se precipitaram na superfície do solo. Então houve chuvas
e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de cobre, de chumbo e de outros metais fundidos. Essas matérias, infiltrando-se nas fissuras, constituíram os veios e os filões metálicos. Olha que interessante, estava tudo aqui, aquecido em forma de vapor. Foi resfriando, foi liquefazendo, virando líquido, e aí foi se infiltrando nas camadas terrenas, né? Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se as misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Vieram-se em seguida as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizaram de novo, recaíram em chuvas torrenciais e assim em diante, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo no estado líquido. Então, primeiro lá os gases, os metais, os minérios, né? E depois a água. Aí, imagina, se você pegar uma panela bem quente, faz essa experiência, deixa ela aquecer bastante e jogar água fria e tampar, a água vai evaporar, não vai? E ela vai para onde? Para a tampa. Na hora que ela resfria, ela começa a fazer o quê? Cair de novo. É assim. Então imagina um planeta tão quente que o vapor está lá em cima, aí começa a resfriar e ele cai no solo. Só que o solo ainda está muito quente. Aí ele começa a fazer o quê? Subir de novo. E aí ele vai fazendo esse ciclo até que chega o momento que ele continua ficando no solo. E a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Imagina um dia que a temperatura está 35 graus de calor e de repente vem uma nuvem de chuva e chove. Quando a chuva está caindo, você já vê o vapor subindo. Vamos ver? É a coisa mais engraçada, né? Legal do que você vê. Então, está chovendo, só que o chão está tão quente que ela evapora. E aí, se não chove muito, não para água no solo. Aí precisa chover vários dias para que aquele solo resfrie, se encharque para que a água pare. E é isso que aconteceu. Tá? Bom. Aqui. É na formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos, aos quais conviria acrescentar o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal foi o aspecto desse primeiro período, o verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, procurando a sua estabilidade, onde nenhum ser vivo podia existir. Também um dos seus caracteres distintos em geologia foi a ausência de todo traço de vida vegetal e animal, quer dizer, ser vivo. Não conseguia viver aqui. É impossível assinalar uma duração determinada a esse primeiro período, não menos que aos seguintes, mas, segundo o tempo necessário, a uma bola de carvão de volume dado, aquecida ao vermelho-branco, para que a sua superfície seja resfriada, ao ponto que uma gota d'água possa nela permanecer no estado líquido, calculou-se que essa bola tivesse o tamanho da Terra. Ser-lhe-iam necessários mais de 1 milhão de anos para esse resfriamento. Então pensa, pega um pedaço de carvão bem quente, né, bem grande e bem quente, e começa a tentar resfriar ele com gotinha por gotinha. Você vai jogando gotinha por gotinha, gotinha por gotinha. Vai demorar, tem que ter paciência para resfriar aquele carvão, né? Imagine 1 milhão de anos, mais ou menos, o cálculo, para que comece a mudar a composição, para que os novos elementos ali agora, que estavam sofrendo as suas transformações, pudessem estar num modo para que outras fases do planeta chegassem, até poder nos receber. Então imagine o que a gente estava causando em Capela, gente, nesse período todo. Capela, a gente não fala que foi o inferno na Terra? O inferno já tinha começado lá em Capela. Porque, olha, pensar assim, gente, vamos criar um outro planeta para esse povo ir? Porque aqui já não está dando. Vamos separar o joio do trigo, né? Brincando. Não, 6. No 7º, Deus descansou. Sim, mas isso são alegorias. Até a igreja já fala isso, porque tem gente que fala assim, Deus criou o mundo em 6 dias. O mundo que eles falam, a gente é tão... Né, que a gente fala o mundo, aí fala, o mundo, qual que é o mundo? A Terra. Né? E aí 6 dias não são 6 dias de fato. Né? E outra, você acha que Deus é... Para Deus é isso aqui, ó. Eu quero criar um... Poderia. Mas ele criou todos os elementos para que seguissem o fluxo. Para seguir as leis naturais, para que quando chegasse um ser humano
vamos dizer assim, ainda bestial, que acha que é mais do que é, né? Falar assim, meu querido, se para o universo chegar aonde está hoje, e está longe de ser perfeito, você não vai chegar num momento só. Você tem que saber se olhar e pegar no seu caminho. Ah, mas aí demorou, né? Não, isso aí é outra história. O Eder está falando assim, que Deus, além de criar o mundo em 6 dias e no 7... Gente, pensa, Deus criando o planeta Terra em 6 dias e fala assim, nossa, trabalhei muito, cansei, vou descansar. Nós, imperfeitos, temos preguiça. Eu falo que eu tenho mais medo, eu tenho mais preguiça de morrer do que medo, né? Só de pensar. Depois que eu comecei a aprender o espiritismo, falei, Jesus, eu achava que eu ia morrer e descansar. Eu já trabalho tanto, vou morrer, vou trabalhar ainda. Que preguiça que está me dando de morrer, eu quero ficar aqui. Deixa eu descansar um tempo. Eu tinha esse pensamento, hoje já tenho outro entendimento. Agora imagine, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Tá. Aí depois ele criou o homem e a mulher. Mas antes disso ele criou tudo. Né? Aí ele me criou o homem, e aí não contente que o homem estava sozinho e infeliz, criou a mulher para fazer parceria. E aí a caca foi feita, né? Olha que coisa. Era muito mais simples ter deixado só os bichinhos ali, não era mais fácil? Os bichinhos, as plantinhas, pronto, acabou. Já tinha passado todo esse processo. Mas a questão é, nós somos partículas materiais. Né? Tem um estudo que eu fiz, não lembro que centro, que eu falei lá do princípio, né, da vida. O princípio da vida está, da vida animal, vamos dizer assim, está na água, que são as partículas. Por isso que a gente vê que sem água não tem vida. Né? Então, esse princípio aí fala assim, tem um estudo que fala que os primeiros animais surgiram da água e eles foram saindo da água e se adaptando ao outro ambiente. Tanto que hoje a gente vê peixe que anda, peixe que voa, né? E é peixe. Aí fala assim, gente, mas o peixe não é na água. Aí você vê o peixe andando e se enterra. O outro peixe sai voando, o outro peixe sai pulando por aí na superfície da água. É tudo peixe. Né? Então aí você pensa isso. Se foi 1 milhão de anos para a Terra resfriar, quantos milhões de anos tem esse planeta para chegar até onde a gente está? E aí eu quero evoluir hoje. Porque eu sou o alecrim dourado, eu não preciso passar por tudo isso. Eu não preciso ser flexível, eu já nasci pronto. Tem gente que fala assim, eu nasci pronto. Eu sei de tudo. Sabe de nada, inocente, né, como diz. Sabe de nada. Então, olha, eu preciso entender a complexidade de onde eu habito para saber o quanto complexo é ser o que eu sou. Né? E o complexo que eu falo, aquilo que eu habito, não é só o planeta, mas esse corpo, gente. Isso aqui é muito complexo. Tem partes do nosso corpo que a gente não compreende totalmente ainda. A ciência não compreende. Então, olha a complexidade de tudo isso. Então, eu preciso saber, entender esse lugar que eu habito, para aí sim, verdadeiramente, eu começar a me entender, a me compreender e me colocar no lugar do outro. Então, eu preciso ter o conhecimento do todo. Por isso que a gente fala sempre, eu preciso vir homem, eu preciso vir mulher, eu preciso vir num tal lugar, de outro lugar, eu preciso trabalhar aquilo outro. Eu preciso. Eu preciso seguir o fluxo que me é determinado. Eu preciso me permitir ser maleável para que eu me transforme verdadeiramente. Porque se eu só for rígido o tempo todo, eu só vou me quebrar. E essa minha transformação vai ser cada vez mais lenta. Então não adianta. E eu só vou ser mais flexível se eu aprender a lidar com o outro. A me colocar no lugar do outro. Porque senão, não. Eu sou certo, o outro é errado. Eu estou correto, o outro não está. Eu sou bom, o outro é ruim. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes você está sendo ruim, o outro está sendo bom e você não sabe. Às vezes a gente fica procurando o vilão da nossa história. E o vilão da nossa história somos nós mesmos. Quando a gente tinha mocidade aqui, eu fazia, na reunião da mocidade, eu sempre colocava um videozinho dos amigos da luz, né? Aí tinha um vídeo que falava do obsessor, né? Porque a gente fala que tudo que dá errado na nossa vida, tudo pensamento ruim é obsessor. Aí nesse vídeo tá lá um irmão espírita, assim, nossa, meu obsessor é terrível, meu obsessor faz isso comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando. Aí o obsessor do lado fala assim, eu? Você não dá tempo de eu fazer nada, você faz tudo sozinho, eu tô aqui sem ter o que fazer. E às vezes a gente faz isso. Então, às vezes, nós somos obsessores da nossa vida. Nós somos vilões da nossa vida. E não contentes com isso, a gente é vilão da vida do outro. E a gente acha que é mocinho.
A gente quer ser tanto protagonista que a gente acaba virando antagonista. E nós não somos os antagonistas interessantes que a gente vê em novela, que o povo se diverte e torce por eles. Não. Não. O povo quer mais que a gente se lasque, porque a gente está fazendo mal e está achando que a gente está fazendo bem, está querendo ser bonitão, né? E não é assim. Então eu preciso passar por tudo isso. E eu só consigo vencer tudo isso sendo flexível. E aí Deus, com a sua soberania, com a sua inteligência suprema, falou assim, eu vou criar o elemento mais simples possível para que sirva de exemplo daquilo que precisa ser feito, do caminho que precisa ser percorrido. E a gente não presta atenção. Tem uma frase que eu vi uma vez, que se a gente quer conhecer a verdadeira face de Deus, é só a gente abrir os nossos olhos e olhar ao nosso redor. Porque Deus dá condições da gente ver Ele em todos os lugares da nossa vida, em todos os momentos, em todos os seres, dos materiais aos imateriais, dos inteligentes aos não inteligentes, dos vivos e dos não vivos. Ele dá. Só que a gente não olha. Aí fala da questão do contemplar o belo. Gente, contemplar não é só, ai, que bonito, admirar, isso aí é igual bobo, alegre, olhando para a rua, ai, que isso é bonito, aquilo. Não é. Contemplar é algo mais profundo. É compreender verdadeiramente aquilo. Porque eu contemplo agora, daqui 5 minutos eu entendi daquilo, se aquilo não faz sentido. Se eu não compreendo verdadeiramente. Aí o que eu faço? Eu descarto, eu jogo fora. Sabe aquela coisa que você quer muito? Aí quando você conquista, você fica 5 minutinhos e você perde o interesse? É isso. Quem contempla as coisas superficialmente, logo, logo está jogando fora. Por quê? Porque eu não compreendo de fato. E para compreender, eu preciso passar por tudo. Eu preciso desenvolver meu intelecto em todos os aspectos. Porque só assim eu vou chegar a ter o entendimento e só assim eu vou ter a condição de ser feliz. Porque não fala assim, o Éder fala bastante, a gente é condenado a ser feliz. Se eu não compreender o que é felicidade de verdade, daqui 5 minutos eu estou entediado e triste de novo. Aí é a mesma coisa, de novo, de ter comprado aquilo que eu queria sempre e depois já perdeu a graça. Então a felicidade não é algo superficial, não é algo material, concreto. Ela está além disso. E a gente fica correndo atrás da felicidade, a gente não tem nem noção do que é ser feliz de verdade. Por quê? Porque eu sou muito rígido. Porque eu sou muito duro. Eu não aceito que o fluxo das leis naturais faça comigo aquilo que faz no decorrer de toda a existência do universo. Né? E Deus joga, assim, vai, deixa, coloca, põe em prova, para ver se a gente aprende. E a gente teima. Daqui a pouquinho, os exilados de Capela vão ser os exilados da Terra, e exilados de não sei da onde, exilados de não sei da onde. Imagine quantos milhões de anos outros planetas vão ter que ter a mesma formação, passar por todas as fundições, resfriamentos para chegar a ter vida para a gente, se a gente ficar sendo exilado de tudo quanto é planeta por aí. Então vamos pensar um pouquinho e falar assim, gente, cansei. Cansei de ficar mudando de casa. Deixa eu ficar aqui. Né? Essa casa está tão boa, e olha que a gente está passando uns perrengues, né? Mas está boa. Olha o tanto que a gente já evoluiu. Imagine para chegar nesse estado eu ter que ser partícula queimada ali, fundida para ser resfriado, para depois não sei o quê. Demorar de novo, todo esse tempo. Vamos seguir a partir daqui, que a gente já caminhou um tanto bom. Muito ainda? Não. Tem muita coisa para caminhar? Tem, mas que a gente já andou, gente. Nem que fosse um passinho. Esse passinho conta e conta muito. Não é isso? A gente, para acabar, ó, o ditado besteira que vem na minha cabeça, você sopra umas coisas na minha cabeça e fala assim, gente, a gente só sabe o quanto vale um passo quando a gente está apertado em direção ao banheiro. Não é? Isso não veio da minha cabeça, não, soprar no meu ouvido. Veio certinho no meu ouvido. Hoje, essa eu escutei. Porque eu só sei quanto que vale um passo quando eu estou correndo em direção ao banheiro. Que a gente fica aquele apertado, assim, parece que o banheiro não chega logo. Cada passo que a gente chega em direção, a gente dá mais valor. Né? Então, tudo que a gente já andou, a gente tem que valorizar. Esse irmão é meio comediante. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, dizer alguma coisa? Ai, que assim seja. Vem umas ideias, né? Bom, então nós vamos agradecer a presença dos nossos irmãos aqui essa noite. O Éder está aqui presente. Marilisa, um grande abraço, esteve presente com a gente esses dias. Eu ia falar, eu estou, né? A Rosângela, um grande abraço, Rosângela. Um abraço a ti, um abraço a todos. Melhoras, estamos sempre em vibrações pela tia Tereza. Cris, seja sempre bem-vinda. Melhoras também a sua mãe.
tranquilidade, que os irmãos possam estar te acolhendo sempre, nos momentos de dificuldade. Kênia, seja sempre bem-vinda, Kênia. Dona Dolores, um grande abraço. Esses dias atrás foi o aniversário da Dona Dolores também, felicidades a ela sempre. Marta Adão, foi a Marta ou a Marilis que veio? Ah, então foi a Marta que veio. Gente, eu faço uma confusão. Então, Marta, um grande abraço, seja sempre bem-vinda também, tá? A Luísa Locatelli, seja sempre bem-vinda. Ana Amélia Marcondes, seja sempre bem-vinda, Ana Amélia. E a todos os nossos irmãos que nos acompanham, estão sempre junto a nós no nosso dia a dia, né? Nosso muito obrigado pelo estímulo, pelo incentivo sempre. Bom, alguém gostaria de fazer um encerramento? Vou dar uma de Éder. Tá todo mundo meio... Hoje eu tô vendo que tá todo meio baqueado, né? Meio gripado, meio com a asma. Eu tô com a asma ruim. Ah, sim. Você tá transmitindo ao vivo? Que chique. Tem um tripé pra gente pôr aí. Agradecer também a presença dos nossos irmãos do Kauai, que eu fui pego de surpresa. Estou vendo um celular virado para mim, mas não sabia o que é. Está sendo transmitido ao vivo pelo Kauai. Quantas pessoas? 289 pessoas ao vivo pelo Kauai. Hã? Estão pedindo para fazer live todo dia. Infelizmente a gente não consegue por conta do dia a dia, da nossa correria, né? 3 vezes a semana a gente ainda está conseguindo, mas muito obrigado aos irmãos do Kauai também. Nossa, eu entendi. Digestão, faz digestão. Quais dias são? Nossas lives são segunda, quarta e sexta-feira, né? Toda segunda, toda quarta, toda sexta-feira, toda segunda com o livro do Evangelho, toda quarta com o livro A Gênese e toda sexta com o Céu e Inferno, né? Aí conforme a gente vai encerrando os livros, nós vamos dando um tempinho para refletir sobre eles e a gente vai começando outros, né? Tá. Horário das lives, 7h30, né? Porém, não é um horário fixo, nós somos flexíveis no horário. Mentira, é brincadeira. O que acontece? Nós viemos de fora, temos o contratempo, então, às vezes atrasa um pouquinho, né? Quem já frequenta a casa, quem já nos acompanha há algum tempo, sabe disso, que às vezes demora um pouquinho. Tem momentos que a gente pode ter algum probleminha com a tecnologia, né? Que aí foge da nossa alçada, mas graças a Deus faz tempo que não tem problema, né? Mas, assim, costuma ser das 7h30, às vezes a gente estende um pouquinho das 8 e pouquinho, mas a gente tenta sempre começar às 7h30, tá bom? E é isso. Então, nosso muito obrigado aos irmãos do Kauai, aos nossos irmãos do YouTube, e do Facebook e das redes sociais todas que nos acompanham. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, respirando fundo, acalmando o nosso coração, pedindo ao Pai misericordioso por cada um de nós presentes aqui nessa noite, encarnados, desencarnados, nossos irmãos que estão, pedir por nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também ao vivo, ou que vão nos assistir no decorrer da noite, dos outros dias, durante a semana, né? Que Deus possa derramar suas bênçãos sobre cada um deles. Pedimos neste momento, hoje, quarta-feira, um dia de trabalho de tratamento, de paz espiritual, de cura. Pedimos que cada um dos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, material mesmo, de enfermidade, né? Qualquer que seja, psicológica, né? Física, que possa nesse momento colocar em seu pensamento essas dificuldades, para que possamos pedir ao Pai misericordioso que através dos nossos irmãos espirituais interceda por cada um de nós, que possamos ter todo este sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor tratada, aliviada, de acordo com as necessidades e com os nossos merecimentos, para que possamos suportar toda a nossa existência e superar todas as nossas provas e as nossas expiações com sabedoria. Que possamos utilizar dessas dores, desses momentos de fraqueza, como algo que nos sirva para o crescimento, para o nosso redirecionamento, para o amor, para o verdadeiro amor fraterno, que é o amor de Deus. Pedimos, Pai misericordioso, por todos os nossos irmãos necessitados. Pedimos por todos aqueles que se encontram em situação de risco, de conflito, de dor, de fome, de miséria, de guerra. Pedimos pelos nossos líderes, né? Que tanto poder e influência têm sobre a nossa existência material, diretamente. Que Deus possa levá-los à compreensão, ao entendimento, para que possam trabalhar em prol da paz,
e ao combate das enfermidades, da fome e da miséria. E assim encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos ao Pai misericordioso pelas bênçãos concedidas e por todos os momentos da nossa existência. Que assim seja.